primeiro eu trago para vocês a informação quanto a Rússia e Ucrânia terem trocado ataques de drone. E eu escrevo aqui abaixo que Ucrânia ataque com recorde de drones, e foram ataques recorde tanto vindo para a Ucrânia, num número recorde de drones, quanto da Ucrânia, com o maior ataque de drones a Moscou já registrado por parte da Ucrânia na sequência do recebimento desse ataque de drones. É um momento da guerra onde ataques massivos de mísseis não têm sido vistos de forma tão frequente quanto foram no passado, mas, ao contrário, o que se vê são drones kamikaze e drones explosivos sendo utilizados como arma de guerra em números recorde, de forma diária na Ucrânia, e agora com um ataque que supera numericamente aquilo que já havia sido visto anteriormente. Eu trago os números para vocês para a gente ter a magnitude. O que oficiais ucranianos disseram foi que foram utilizados 145 drones contra a Ucrânia nesse ataque, em uma única noite, numa madrugada de sábado para domingo, dos quais 62 foram abatidos. Por outro lado, enquanto não há o número oficial de quantos foram para a Ucrânia, para a Rússia, melhor dizendo, a defesa aérea russa, a gente tem um número, abateu 70 drones ucranianos, incluindo 34 na região de Moscou, e segundo o Ministério da Defesa russo, confirma-se então a informação de que é o maior ataque de drones da Ucrânia contra a capital da Rússia na história. Isso foi entre 7 e 10 da manhã de domingo, logo após, na madrugada, o ataque ter sido recebido em Kiev, na Ucrânia. Eu quero passar com vocês por uma série de matérias que tornam esse momento ainda delicado, e então a gente passa para como isso se relaciona com a política externa e com a transição nos Estados Unidos. Eu vou passar com vocês pela matéria, a gente começa por essa do New York Times. Ela lê: 50 mil tropas russas e norte-coreanas estão se amontoando antes de um ataque, segundo os Estados Unidos. É uma matéria do New York Times e, claro, enquanto é delicado a gente afirmar qualquer coisa a respeito de política externa a partir de imprensa, em especial quando se cita fontes anônimas, isso não deixa de ser relevante porque veículos como esse citado agora e como o Wall Street Journal alertavam que poderia haver uma invasão e alertavam para o acúmulo de tropas nas fronteiras ucranianas antes daquele ataque em fevereiro de 2022. Então, não é desprezível a informação. Além disso, vale a pena a gente destacar que uma das abordagens do governo Biden à inteligência foi muitas vezes vazar a inteligência para a imprensa quase em tempo real, como a gente viu com os alertas ao público vindo através de oficiais que não eram citados por nome, mas ainda assim fontes oficiais por grandes veículos de imprensa dos Estados Unidos, e alertavam a respeito do acúmulo de tropas na fronteira russo-ucraniana logo antes daquela invasão de fevereiro de 2022. Então, eu passo com vocês pelo que diz a matéria do New York Times, porque, relembrando e recapitulando para quem não tenha acompanhado tão de perto a pauta, foi confirmado o relato de tropas vindo da Coreia do Norte para a região de Kursk, na Rússia, que é uma região fronteiriça com a Ucrânia e não distante do fronte, certo? Fiquem conosco que tem muita coisa interessante para a gente cobrir nessa pauta, alguns desenvolvimentos explosivos que podem ter muita relação com o que vem aí do governo americano. Então, o que o New York Times relata é que as Forças Armadas da Rússia juntaram 50 mil soldados, incluindo tropas da Coreia do Norte, essas tropas que foram confirmadas em dias anteriores, conforme se prepara para atacar a um território que recentemente foi reivindicado, foi retomado pela Ucrânia na região de Kursk, da Rússia, de acordo com oficiais da Ucrânia e dos Estados Unidos. Uma nova avaliação americana conclui que a Rússia uniu forças sem ter de trazer soldados do leste da Ucrânia, que é seu principal foco, sua principal prioridade em termos de campo de batalha, o que permitiu que Moscou pressionasse em vários frontes ao mesmo tempo. Tropas russas têm reconquistado algum do território que a Ucrânia capturou na região de Kursk nesse ano, e vocês vão lembrar, houve uma incursão ucraniana a essa região de Kursk, que foi sem precedentes nesse conflito, e trouxe também muita atenção ao que a Ucrânia faria em termos da eleição americana e de como negociaria, como trataria com quem quer que fosse o vencedor. Agora já sabemos, é Donald Trump. Oficiais da Ucrânia dizem que esperam esse ataque envolvendo tropas da Coreia do Norte nos dias seguintes. Então, uma pauta explosiva para todos nós que monitoramos relações internacionais nos dias seguintes. Há relatos de uma possível invasão vindo de tropas da Coreia do Norte e da Rússia na região de Kursk, o que é relevante em outro nível de magnitude pela desestabilização que traz durante a transição de governos nos Estados Unidos. Talvez até por isso o timing, uma possível janela de oportunidade em termos de estabilidade do governo dos Estados Unidos vista por Vladimir Putin.
A notícia dá conta ainda de que tropas da Coreia do Norte estão treinando junto das forças russas na parte ocidental, na parte a oeste dessa região de Kursk. E, claro, a matéria observa precisamente essa questão. Enquanto isso, a gente tem ainda outras reportagens que ajudam a gente a entender melhor a situação. O Syrskyi, vou pedir perdão pela pronúncia, pela dificuldade na pronúncia, mas Syrskyi, então, ele que é um alto oficial do governo da Ucrânia, eu observo minhas notas agora para confirmar que é o ministro da Defesa, peço perdão a vocês pela demora. Bom, muito bem então, ele é o comandante-chefe, o Alexander Syrskyi, e disse isso no sábado, que a situação é constantemente mais desafiadora. A situação, aspas para ele, continua desafiadora e segue no sentido de uma escalada. O inimigo, aproveitando-se de sua vantagem numérica, continua operações ofensivas, concentrando seus esforços primariamente nas regiões de Pokrovsk e de Kurakhove. Ele continua. Nós temos relatos numerosos sobre a preparação de soldados da Coreia do Norte para participar em operações de combate ao lado de forças russas. Ele acrescentou sem dar detalhes. Outra situação a ser observada de forma muito interessante, com os dois lados tendo relatos de uma situação escalatória. Ainda, a gente tem a informação de que há uma preparação para como será a relação de Trump com Zelensky. Essa informação do Kyiv Independent, que é um jornal de língua inglesa, mas com repórteres na Ucrânia, dão noções de como deve ser o diálogo entre Trump e Zelensky. E tem uma nuance para a gente observar aí, para o público estar ciente. Já há diálogo entre os dois. Segundo um oficial ucraniano, o ministro das Relações Exteriores, Andriy Sybiha, numa coletiva de imprensa, ele falou isso no sábado, então, com Josep Borrell, que, claro, é o diplomata-chefe da União Europeia. Eles falaram por telefone no dia 6 de novembro e já há um canal aberto. Mas ainda, a gente viu que, nesse mesmo contexto, após eleições, Zelensky constantemente falou que não se demonstra paz, não se demonstra força com fraqueza, não se demonstra força com recuo. Pessoal, para não fazer chacota, eu falei que não se demonstra força com fraqueza, que, claro, após eu falar, percebi a obvietude da coisa. Mas não é para fazer chacota, eu citei errado a citação, ela é mais bem elaborada que isso. Mas foi algo no sentido de que era necessário demonstrar força e que não se demonstra força recuando e não se obtém paz com fraqueza. Foram declarações de Zelensky na esteira da eleição americana e que também dão o tom do jogo que ele pode tentar jogar com Donald Trump. Claro, a gente tem que lembrar que as relações exteriores dos Estados Unidos no governo Trump anterior foram sempre pautadas pelo tom de paz pela força, de que forças armadas presentes, dominantes, são um caminho para a paz e não um antídoto a ela. Então talvez Zelensky tente jogar nessa retórica e fazer o caso de que seria uma demonstração de fraqueza das forças armadas americanas se não houvesse algum tipo de presença, se não houvesse apoio à Ucrânia. É um assunto com muitas nuances, mas tem esse tom escalatório. E ainda nessa toada, eu quero passar com vocês pelo seguinte, a seguinte reportagem. Eu não sei se a gente tem um mapa que estava na reportagem ali, talvez falha minha, eu mesmo esqueci de pedir para a produção. Mas a manchete que está ao meu lado não dá tom da gravidade dos fatos que ela relata. Ela dá conta da proposta, isso vem do The Telegraph, com apurações de fontes no governo dos Estados Unidos, mas é um mapa que há no meio da reportagem que fala sobre a possibilidade do estabelecimento de uma buffer zone com 800 milhas. Uma milha são 1,6 quilômetros, então aí 1.000 e tantos quilômetros, mas uma zona desmilitarizada, policiada por tropas europeias. A reportagem articula algumas coisas que haviam sido ditas a outros veículos de imprensa, com também um pouco de notícia original, mas veja só. Aspas, então, para o que um membro do time de Trump, segundo esse relato, teria dito à imprensa. Nós podemos treinar e dar mais suporte, mas o barril das armas será europeu. Nós não iremos mandar homens americanos e mulheres para manter a paz na Ucrânia e nós não estaremos pagando por isso. Queremos que os poloneses, os alemães, os britânicos e os franceses façam isso, e isso seria, então, uma zona policiada por tropas europeias nas fronteiras entre a Rússia e a Ucrânia, e as fronteiras incluindo territórios ocupados pela Rússia. Então, o estabelecimento de uma buffer zone, uma zona de contenção entre os dois países com fronte ocupado para negociações de paz. E aqui a gente tem uma coisa também interessante. O George Osborne disse que não era realístico para o Reino Unido
George Osborne, que é ex-ministro das Relações Exteriores, ex-chanceler do Reino Unido. Ele disse que não é realista para o Reino Unido continuar apoiando a Ucrânia sem o apoio dos Estados Unidos após a vitória de Trump. E claro, o Reino Unido tem sido fiel da balança em termos do apoio à Ucrânia ao longo de todo esse período. Ele disse, aspas, é realista esperar uma vitória completa da Ucrânia, uma completa ejeção da Rússia do território ucraniano? E se não é, sabe, talvez seja uma questão de vaidade no Ocidente dizer vamos lá, ucranianos, mas não são as nossas crianças que estão morrendo. Também não é realista, na minha visão, pensar que só a Europa, incluindo o Reino Unido, pode seguir apoiando a Ucrânia sem o apoio dos Estados Unidos, mesmo que Joe Biden, na verdade, esteja correndo para gastar 61 bilhões de dólares que o Congresso recentemente aprovou em termos de apoio ucraniano antes que ele saísse do cargo. E isso também é uma questão interessante, eu vou ter que passar por cima dessa porque a gente já está curto com a pauta, pessoal. Mas aqui, essa matéria é como a gente encerra a nossa análise e as últimas notícias do que esperar em termos de política externa. E também é uma questão que eu quero destacar. A gente já viu relatos vindo, até em tom de queixa, de membros do governo Trump na imprensa, falando que o governo Biden estava tentando Trump-proof o governo, estava tentando deixar o governo à prova de Trump com alguns tratados internacionais de longo prazo ou medidas mesmo dentro da máquina pública que pudessem blindar quanto à possível entrada de certas medidas propostas por Trump. Enquanto isso é uma coisa que vem mais na retórica e a gente não pode verificar todos os detalhes daquilo que é alegado até o momento com as informações disponíveis, seria até errado eu dizer para o público que eu poderia, ainda é cedo. Entretanto, de fato, existe uma situação relatada por uma série de veículos de imprensa e que o Epoch Times pôde confirmar, a nossa matriz americana pôde confirmar com oficiais, que é de que o governo Biden busca gastar o dinheiro que já foi aprovado pelo Congresso o quanto antes com a Ucrânia e busca criar uma situação onde o apoio tenha um pico no apagar das luzes do governo. O que essa matéria do Epoch Times diz é o seguinte: Biden irá continuar promovendo auxílio à Ucrânia nos próximos 2 meses antes de sair, segundo um conselheiro. A informação dá conta de que, como eu disse, são 61 bilhões aprovados pelo Congresso que ainda não foram empenhados na Ucrânia e nos próximos 71 dias que ele tem antes de sair do cargo, segundo um conselheiro, a coisa deve continuar. Isso também está de acordo com o que foi dito publicamente pelo Jake Sullivan, o conselheiro de Segurança Nacional, que disse recentemente o seguinte: a nossa abordagem continua a mesma que foi nos últimos 2 anos e meio, que é colocar a Ucrânia na posição mais forte possível no campo de batalha, para que ela, no final das contas, esteja na melhor posição também na mesa de negociações.